E aí galera, beleza? Bom, você sendo criança ou adulto, em algum momento da sua vida, com certeza você já assistiu ou ouviu falar sobre um dos desenhos mais clássicos de todos os tempos, A Caverna do Dragão. Quem é ele? Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Bom, o que eu venho trazer para vocês no vídeo de hoje é nada mais nada menos do que o verdadeiro final desse desenho, o qual até então foi escrito um roteiro, mas infelizmente acabou sendo engavetado e a série foi cancelada, deixando aí milhares de pessoas até hoje sem saber o que realmente aconteceu. Muitas teorias foram criadas sobre o final desse desenho, como por exemplo que os garotos haviam morrido na montanha-russa e suas almas enviadas ao inferno, onde o demônio brincava com eles, surgindo ora como Vingador, ora como Mestre dos Magos e ora como ambos. Nessa teoria, fala que Tiamat, o dragão, do qual todos fugiam, na verdade era um anjo que tentava mostrar a verdade aos garotos. Além disso, nessa teoria toda aí, acreditem ou não, o suposto demônio tinha um ajudante que sempre atrapalhava a suposta volta dos garotos para casa. Esse ajudante era o Uni. Se pararmos aí para pensar um pouco, faz muito sentido. Quantas vezes aquele unicórnio maldito atrapalhava quando eles estavam indo embora? Era um inferno mesmo. Bom galera, teorias à parte e sem mais delongas, fiquem ligados porque agora vou trazer o verdadeiro final da Caverna do Dragão. Bom, apenas ressaltando que embora o último episódio da Caverna do Dragão não tenha sido animado para a TV, o roteiro é oficial e foi escrito aí por Michael Reaves, um dos principais roteiristas do desenho. E em 2011, o brasileiro Reinaldo Rocha ilustrou em quadrinhos o episódio final. Ele fez até uma HQ desse episódio final que vocês podem encontrar em diversos lugares da internet, eu vou deixar aqui no link da descrição. Bom, então vamos lá. O episódio final foi intitulado como Requiem. Bom, no início do capítulo, o Vingador e o Mestre dos Magos encontram-se. O Vingador propõe um teste para a coragem dos garotos, onde caso eles sejam bem-sucedidos, encontrarão uma chave e como consequência, poderão voltar para casa. Entretanto, caso fracassem, perderão tudo, tanto suas armas quanto suas vidas. Confiante em seus pupilos, o Mestre dos Magos aceita o desafio. Bom, em outra cena, próximo ali, aparece diante dos garotos uma hidra, um monstro de várias cabeças. Eles são observados pelo Mestre dos Magos e pelo Vingador. Eles tentam inutilmente derrotar o monstro, e em situação de extremo perigo, eles veem o Mestre dos Magos e pedem ajuda. Entretanto, o velhinho diz severamente que eles entraram naquela situação sozinhos, portanto, deverão sair dela sozinhos. E então desaparece. Após um esforço sobre-humano, eles finalmente derrotam a Hidra e começam uma longa jornada. Desolados, acreditam que foram abandonados pelo Mestre dos Magos, e então surge o Vingador, dizendo que o Mestre dos Magos finalmente revelou sua verdadeira face. O Vingador então propõe enviar os garotos de volta para casa, em troca de um favor. Eles deveriam ir em direção à fronteira do reino, onde encontrarão um mausoléu. Lá, haverá uma chave que eles devem jogar no abismo. Eric, Presto e Sheila pensam ser a única maneira de voltar para casa. Entretanto, Hank, Diane e Bob dizem que jamais confiaram no Vingador. Os dois grupos se separam e seguem por caminhos distintos, mas ambos em direção à fronteira do reino. O grupo liderado por Eric encontra um navio que Presto faz voar com a sua magia. O grupo de Hank segue voando em um dragão de bronze. Hank questiona Diana sobre o motivo pelo qual eles estavam ali, naquele reino, e ela responde dizendo acreditar que seria para derrotar o Vingador. Os dois grupos acabam encontrando-se no ar, e Hank pede que o outro grupo pare. Eric diz que a única maneira de voltarem para casa é aquela. Então, na tentativa de fazê-los parar, Hank lança uma flecha em direção a eles, e acaba derrubando-os. Diante disso, Hank, Diane e Bob acreditam que os demais estão mortos. Já no mausoléu, o Vingador e o Mestre dos Magos conversam.
onde o Vingador indaga ao Mestre dos Magos que sem ele os garotos não são nada e que o desejo de voltar para casa será maior do que qualquer outra coisa. O Mestre dos Magos calmamente responde dizendo que eles farão o que deverão ser feito. Por sua vez, o Vingador, com ar de vitória, diz que no mausoléu haverá algo para testá-los.